policial civil, mais uma vez em mais uma edição do nosso TV Simpol, nosso encontro semanal. Hoje nós vamos conversar sobre o papel do policial na segurança pública, os números que têm saído na mídia. Para isso nós trouxemos um especialista, o professor Jorge Felipe de Lima Dantas. Ele é doutor pela Universidade de Washington, tenente-coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, ex-coordenador de pós-graduação em Gestão de Segurança Pública do Núcleo de Estudos de Segurança Pública da UPS e ex-coordenador para Assuntos de Segurança Pública do Núcleo de Estudos em Defesa, Segurança e Ordem Pública do Centro Universitário UniDF. Tudo bom, coronel? Boa tarde. Boa tarde. E também nós trouxemos aqui o nosso diretor de comunicação, Luciano Garrido. Tudo bom, Luciano? Prazer mais uma vez estar aqui com você hoje. Nós conversamos no programa passado sobre esses números do Anuário de Segurança que foi divulgado amplamente e pela mídia. E o que acontece? Muitas vezes a mídia coloca o policial como a figura matadora, a figura exterminadora. A que se atribui isso aí? Bem, eu acredito que existam circunstâncias históricas no nosso país que vinculam a figura do policial ao arbítrio, à violência, e a nossa história se explica isso, os fatos, ao contrário, desmentem. Parece mitológico afirmar que profissionais de segurança pública, como é o caso de policiais federais, policiais civis, policiais militares, possam ser especificamente melhores ou piores do que a média da nossa nação. Eu acredito que isso corresponde a um mito em bases político-ideológicas e que alguns pretendem sustentar e outros, ao contrário, advogam logicamente que não se pode demonizar nenhum estrato específico da sociedade brasileira, seja ele civil, militar, de médicos, policiais, militares, acadêmicos, enfim. Eu acho que isso traduz um preconceito que, de alguma maneira, encontra eco em determinados setores político-ideológicos da atual sociedade brasileira. Vou pedir a participação do Luciano Garrido. Nós conversamos até sobre isso no programa passado, Luciano. A que se atribui, de repente, essa imagem da população para com a polícia? Eu acho que o professor fez uma explanação aí bastante correta, um diagnóstico aí. Eu acho que tem um ranço, de fato, histórico, né? Essa questão aí da péssima imagem que as polícias em geral desfrutam junto à população, mas que é alimentado sobretudo por uma parcela da mídia, né, que às vezes atende até uma lógica do mercado de vender notícia e que tratam esse tema com certo sensacionalismo, né, que eu acho que contamina essa visão que acaba passando para a população, né. Então eu acho que eu sei que a imparcialidade é um ideal, né? Quando a gente aborda certos assuntos, que a mídia ou qualquer outro segmento profissional que tenta adotar a imparcialidade como um ideal, mas quando a gente vê que às vezes essa ação é feita de forma deliberada, né? Como o recorte é feito de uma forma justamente para denegrir a polícia e criar no imaginário popular certas visões antigas, né, que não são mais atuais e que não fazem parte do nosso contexto, isso aí realmente preocupa, né? Professor, foi colocado na mídia que em 5 anos a polícia brasileira matou mais do que as dos Estados Unidos em 30 anos. O senhor que foi residente nos Estados Unidos, qual a analogia que o senhor faz entre a polícia brasileira e a polícia americana? Nós precisamos ter muito em conta que o fato de, na confrontação policial com membros da sociedade em geral, existem mortes de parte a parte.
E temos que ter em conta também que existe um perfil, e é um perfil que não se produz a priori da delinquência, é um perfil que existe a partir da delinquência. O que eu refiro como perfil? Ora, se nós fizermos uma grande colagem das vítimas e agentes do crime e da violência, nós vamos perceber, primeiro, que predominante nós tratamos de homens, indivíduos do sexo masculino. Segundo, que nós tratamos de homens jovens. E aí você tem um verdadeiro campo minado político-ideológico acerca de quem delinque. Ora, existe também uma colagem de que esse delinquente genérico, ele evidentemente é um desviante da norma em termos de comportamento, e determinadas características sociodemográficas podem sugerir um pertencimento social tendente ao crime, quando na verdade eu não diria que ele tende ao crime, eu diria que existe uma tipologia de maior frequência na delinquência. E essa tipologia de maior frequência, via de regra, ela inclui indivíduos excluídos socialmente. Então nós podemos imaginar que ideologicamente isso tende a sugerir uma situação de desigualdade em que a polícia protagoniza o cenário da desigualdade, quando na verdade não é essa situação. Existe uma situação de desigualdade que várias pesquisas, vários estudos apontam que pode ser motivo, pode dar causa à delinquência. Então a delinquência, tipicamente, como eu referia, é uma delinquência masculina, de indivíduos jovens e de indivíduos que padecem da desigualdade socioeconômica. Isso pode sugerir que a polícia busca um enfrentamento com o menos favorecido. Ou pode também indicar que existe uma delinquência no Brasil e no resto do mundo, como nós vamos ver inclusive nos Estados Unidos, em que determinados perfis são mais tendentes à delinquência no contexto da desigualdade. Ora, e a desigualdade entende que o enfrentamento dela, desigualdade, fora da criminalidade, é arbitrário, e talvez até seja. Mas quando a desigualdade produz criminalidade, e interessante que não produz criminalidade só na autoria, produz criminalidade também na vítima, Claro. Quando nós tratamos de perfis de delinquência, nós precisamos ter em conta que os perfis de delinquência são bastante congruentes, são bastante compatíveis com os perfis de vítimas da delinquência. Garrido, o que você acha que precisa hoje, você respondendo como sindicalista, como policial civil e como cidadão acima de tudo, para que aumente a eficiência tanto na área logística quanto na área funcional e, por que não dizer, na área psicológica do policial civil? Bom, eu acho, só pegando o gancho aqui como o professor falou, essa relação de criminalidade com, digamos, economia e criminalidade é bastante complexa, né, professor? A gente sabe que existe uma correlação, mas que não é uma coisa determinante. Absolutamente. Né? Então, a gente sabe que existe, de alguma forma, uma cultura delinquente também, né? Ou que favorece a delinquência. Né? A partir do momento que você tem uma ideia de que a delinquência é uma forma de protesto social ou então de justiça social, né? Então, mas eu acho, voltando para a sua pergunta, eu acho que hoje uma das maiores desafios dentro das organizações policiais
é no que diz respeito à gestão de pessoas dentro dessas instituições. Eu acho que o maior patrimônio hoje que as polícias têm são os policiais, né? E pouco tem sido feito nessa área, tanto em capacitação quanto na seleção e até na remuneração desses profissionais, porque você atrai os melhores profissionais, aqueles mais capacitados, a partir do momento que a profissão se torna atrativa, tanto financeiramente como em termos de carreira e etc. Então, me parece que esse é um desafio, né, que a segurança pública vai ter que encarar, né, como ela vai estruturar, que modelo ela quer de polícia, né, e como isso vai se encaixar nessa nova realidade aí que nós vivemos de uma segurança pública em crise, né? E então eu acho que esse é o principal ponto, porque até agora nós temos feito o mesmo de sempre, né? E me parece que o conceito da loucura é justamente repetir as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então nós estamos vivendo um período um pouco assim. Se as pessoas querem mudança, é preciso que uma nova concepção, no meu entender, de segurança pública e de polícia seja concebida aí nesse processo. Professor, você que já é um estudioso da área já há alguns anos, tá? A figura da polícia de um tempo para cá, ela mudou? No tocante na visão da sociedade? Isso. A pergunta ela admite várias respostas, né? Hoje nós temos, inclusive, teorias policiais, teorias de gestão que tratam de coisas como polícia comunitária, polícia orientada por problemas, polícia guiada pela inteligência, policiamento preditivo. Então, tratar de polícia hoje envolve uma enorme interdisciplinaridade, começando pela gestão, passando pelas ciências jurídicas, pela sociologia do crime. E admitir que a polícia mudou, né, é o mesmo que admitir que o nosso mundo mudou. Claro. Né? As nossas polícias hoje, elas lidam com questões como relações humanas, comunicação social, talvez como instituições que são praticamente especializadas nisso. Veja que nós estamos aqui com um dirigente sindical da Polícia Civil do Distrito Federal, que é o especialista, psicólogo Luciano Garrido, né? E que diz bem na própria formação dele o tipo de recurso humano que nós vamos encontrar hoje na área policial. Então é preciso fazer uma distinção bem clara, não é? Do que é a polícia e do que as pessoas imaginam ou querem imaginar que seja a polícia, não é? Na verdade, nada mais tradicional no conceito de polícia do que o representante da autoridade em meio à sociedade. Eu acho que uma pergunta que nós precisamos tentar nos responder é como a sociedade contemporânea percebe a autoridade e seus prepostos numa relação muito íntima, como é o caso de uma polícia, que nós temos uma polícia ostensiva, visível em meio às ruas, nós temos uma polícia judiciária, civil, em que você faz o teu cartão de identidade junto a ela, em que você supostamente tem um bem furtado, você faz um registro junto a ela. Essas instituições são muito íntimas da comunidade, né? E até onde alguns entendem, elas prestam grandes serviços pelo simples fato de existirem em alguns ambientes em que o Estado é absolutamente ausente, né? Veja, existe uma tragédia do nosso tempo na área de saúde, em que, de alguma maneira, existe uma demonização também dos profissionais da saúde. Apenas eu só citei as duas para que os nossos ouvintes façam uma reflexão sobre a visão, sobre determinados serviços públicos que são ofertados, que são essenciais
e que talvez não estejam em quantidade, basicamente, né? Sem deixar de referir a qualidade, sendo ofertados na medida em que a nossa nação hoje demanda. Nós podemos citar, por exemplo, né, o Corpo de Bombeiros. Né? O Corpo de Bombeiros tem uma imagem esplêndida na sociedade, mas evidentemente que ele é demandado em uma frequência e intensidade que não corresponde a demandas em áreas como saúde e polícia, tanto judiciária quanto ostensiva. Então precisamos ter certeza do que nós estamos tratando, se das instituições nelas mesmas, ou se nas demandas não satisfeitas por uma população que tem instituições como a saúde pública, a segurança pública, não é? Um agente público extremamente demandado, tanto pela realidade imediata, quanto pelas próprias condições sociais, econômicas, históricas da moderna sociedade brasileira. Professor, eu até também gostaria da intervenção do nosso diretor Luciano Garrido. Nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas eu gostaria de, antes de terminar, eu retroagir ao que foi o início do nosso bate-papo sobre esse número do Anuário de Fórum de Segurança Pública, né? Que colocou que a polícia mata 30 vezes mais do que os Estados Unidos, que a polícia mata, que a polícia extermina, tudo mais. Ou seja, eles estão colocando muito no tocante à vitimologia o próprio infrator, o próprio bandido. Aí entra uma figura chamada da Comissão de Direitos Humanos. Aí eu gostaria da resposta dos dois. Você acha que é imparcial normalmente esses próprios números e o que incita, o que a mídia divulga, proveniente da comissão de um órgão ou de uma entidade na área de direitos humanos? Bem, antes de mais nada, nós precisamos ver que as situações nacionais hoje, elas podem ser parametrizadas a partir da nossa própria realidade ou de uma realidade externa, né? Não faz muito tempo, o ministro Mercadante, num diálogo com a jornalista Miriam Leitão, ele colocava que a situação brasileira vis-à-vis o mundo exterior é muito boa, e a jornalista pedia ao ministro que fizesse comparações intraespecíficas, né? Como anda a nossa inflação hoje vis-à-vis a nossa inflação ontem, ano passado, né? E o ministro buscava fazer comparações interespecíficas com os Estados Unidos, né? Itália, Índia, Rússia, e a situação ficava muito boa, né? Mas, no entanto, não era tão boa quando a comparação era interespecífica, comparando nós conosco mesmo, né? Eu acho que esses números, né, é o reverso da situação, né? Se nós tomamos como parâmetros esses números, né, e países que não vivem as tensões sociais, econômicas, históricas do Brasil, eles são números de... Não é a polícia que mais mata, não é? No entanto, se nós verificamos a nossa própria situação, não é? E verificamos que nós vivemos numa sociedade em que acontecem mais de 50 mil homicídios dolosos ao ano, não é? Nos Estados Unidos, essa cifra leva os níveis a alguma coisa entre 4 e 5 mortes por 100 mil habitantes, o que dá em torno de 12 mil homicídios, né? Ou seja, uma cifra possivelmente 1/4 ou 1/5 da nossa, né, na população em geral, né? E eles têm perdas aí, considerando o tipo de contagem que você queira fazer, entre 75 e 105 policiais ao ano, e nós temos 490 na contagem, não que não se tem preciso esse número. Então veja só, nós temos um país em que se morre por homicídio 153 brasileiros ao dia, não é? E segundo os números divulgados pelo Fórum Nacional, 6 policiais, acontece 6 mortes na confrontação policial por dia. Ora, a diferença entre 153 e 6, se nós quisermos lidar com números, né,
é da ordem de 147. Então nós temos que as forças de segurança, não é, produzem 6 mortes anuais nessa confrontação delas com a delinquência e o crime, e os brasileiros entre si produzem outras 147 mortes ao dia, sem que esses brasileiros estejam lidando especificamente com a violência. Então nós precisamos refletir, não é, se nós estamos tratando de uma sociedade estruturalmente violenta, não é, que produz 490 mortes de policiais e 2.190 mortes na cidadania, tendo uma população de 200 milhões, enquanto os norte-americanos têm uma população da ordem de 320 milhões e produzem cerca de 100 mortes de policiais e cerca de 12 mil mortes intra-sociedade. Né? Nós vamos usar que parâmetro? Nós vamos usar o nosso próprio parâmetro. Né? No nosso próprio parâmetro, nós temos cerca de 50 mil mortes por homicídio doloso. Nós temos outras dezenas de milhares, talvez um número muito próximo disso, de mortes produzidas por acidentes de trânsito com fatalidade. Então nós temos 100 mil mortes ao ano evitáveis, né? E nós temos 2.190 mortes produzidas na confrontação policial. Ora, cotejando 2 mil com 100 mil, nós temos 2% de mortes, né, na confrontação policial, que nos fazem ficar chocados. Né? Claro que sim, chocados. Mas nós temos mais 98 mil mortes que não viram notícia. Né? E talvez isso seja o que existe de mais preocupante. Né? Que as 2.000 mortes atribuídas a confrontação entre a polícia e a sociedade produzam uma notícia, enquanto as 98 mil mais não são objeto de tamanha espetacularização. O que também tem a ver com outro fenômeno que a sociologia, a antropologia e ciências sociais referem muito, que é a chamada naturalização do crime e da violência. E é óbvio que essas 2.000 mortes em confrontações entre polícia e sociedade precisam ser erradicadas. Óbvio, né? E a notícia é muito benfazeja, na medida até que enseja essa discussão. Mas nós não podemos esquecer as outras 98 mil, né? Que talvez não tenham sido tão espetacularizadas, né? Mas que são, numericamente até, muito mais deploráveis do que as 2.000, porque 90 mil é maior do que 2.000 e cada uma delas é uma enorme tragédia. Não é? Nós não podemos nunca esquecer que alguém que está nos assistindo agora perdeu uma dessas 100 mil pessoas, não é? Mortas na violência do trânsito, na criminalidade violenta, e essa pessoa, para alguém, não é? Um desses números é uma perda irreparável. Nós estamos tratando de uma tragédia humana que envolve pais, mães, não é? Famílias desassistidas de todos os lados, não é? Do lado policial e do lado da cidadania. E é isso que nós precisamos, eu acredito que buscar uma solução numa discussão a mais ampla possível, não é? Idealmente até como de maneira mística, né? E imaginando que nós vamos chegar ao dia que nós não vamos ter nenhuma dessas mortes. Amém. Luciano Garrido, a sua impressão sobre o papel das entidades em defesa dos direitos humanos nesse número apresentado no anuário? Bom, eu acho que o professor colocou muito bem, porque realmente os números, as estatísticas, como diria o Roberto Campos, às vezes mostram tudo, mas escondem o essencial. E o essencial, às vezes, está justamente que esse número nem sempre pode ser traduzido em, digamos, como a mídia queria fazer, em valores, né, financeiros, né, porque o custo da violência, o custo é muito mais um custo humano, né, eu acho, que não é quantificável. Que não é quantificável, que é uma tragédia social, que envolve famílias, enfim. Esse custo financeiro, na verdade, ele é uma necessidade, quer dizer, não se questiona isso. O que deve ser questionado é realmente o tamanho dessa violência, né, que está aí. Então, eu acho que o grande problema nessa cobertura da mídia ou de certos segmentos que tem um recorte
ideológico sobre essa realidade, né, é que eles escondem ou omitem um outro lado dessas informações que precisam ser olhados, né? E então eu acho que a grande dificuldade é essa, né? Às vezes nessa divulgação dessas estatísticas é o sensacionalismo, né? Que envolve esse sistema. Isso aí. Professor Jorge Felipe, nós estamos encerrando o nosso programa. As suas considerações finais aqui para a câmera 2? As considerações finais são sempre como cidadão, né? Falar sobre crime, falar sobre violência é alguma coisa que nos atinge pessoalmente, familiarmente, nas nossas comunidades, no nosso Distrito Federal, no estado de quem nos assiste. Nós precisamos ter o firme propósito de buscar uma sociedade em que a violência, o ressentimento, o ódio, né, sejam temas tratados muito além da polícia, muito além das esferas operacionais disso, em termos até mesmo da operação do direito. Nós precisamos buscar uma sociedade harmônica, pacífica, ordeira, em que todos tenham plena oportunidade de desenvolver seus potenciais fora do arbítrio, da força, da violência, do crime, de tal maneira que nós possamos nos orgulhar da condição humana na sua transcendência, na sua espiritualidade, que é, sem dúvida nenhuma, uma vocação natural do povo brasileiro e que nós precisamos perseverar na busca permanente o tempo todo o tempo. Ok, Luciano Garrido, suas considerações finais para a câmera 2. Eu que, complementando o que o professor falou, realmente é um caminho, esse é o caminho que a gente tem que adotar, mas os policiais são vítimas também dessa sociedade violenta, nós temos parentes, os próprios policiais são vitimados, enfim, isso aí atinge a sociedade como um todo, né? E como o professor falou, os policiais são gente como a gente, né? Fazem parte da sociedade. E a questão da segurança pública, nós temos todos esses problemas sociais, mas enquanto eles não são resolvidos, a segurança pública precisa continuar. Quer dizer, nós temos que consertar o carro andando. Não dá para parar, né? Trocar com o carro andando. Trocar a roda do carro com o carro andando. Exatamente. Não dá para parar, quer dizer, a segurança pública para ver se a gente resolve os nossos problemas sociais. Quer dizer, existe a lei precisa ser aplicada, a gente não resolve uma injustiça cometendo outras, né? Então a polícia está aí para prestar esse serviço para a sociedade e tentar manter ainda a democracia, a nossa democracia que é jovem e precisa se manter, né, para o bem de toda a sociedade, né? Com certeza. Gostaria muito de agradecer a presença aqui no nosso estúdio, no estúdio da TV Simpol, do professor Jorge Felipe de Lima Dantas. Ele é especialista, consultor na área de segurança pública. Agradecer mais uma vez a presença do nosso diretor de comunicação social, Luciano Garrido, e agradecendo a você que está assistindo esse vídeo. Lembrando que nós temos futuros encontros ainda com a TV Cipol, com temas com certeza direcionados a você filiado, a você policial civil, a você escrivão, papiloscopista, perito, ou seja, você filiado do Cipol DF. Segue nossa programação.